Bom, hoje nós vamos então dar prosseguimento à questão do set terapêutico na visão da Gestalt. Então, na última aula nós discutimos, fizemos a apresentação do vídeo e fizemos a discussão do atendimento. Então, hoje eu trouxe algo mais estruturado para a gente, então, falar um pouquinho sobre os fundamentos da Gestalt terapia, né, para que vocês possam conhecer mais em profundidade a teoria e de que forma que, então, há essa atuação de um Gestalt terapeuta. Um fundamento que eu posso dizer primordial, a gente pode dizer assim, ou um dos iniciais dentro da Gestalt, é o fundamento da todo e parte, né? Na verdade, tem vários fundamentos e todos eles são importantes, né? A gente não pode dizer que um é mais importante do que o outro. Todos eles fazem parte das premissas, né, dentro da teoria da Gestalt terapia. Então, todo e parte é um deles, né, um dos fundamentos da clínica. Esse texto que eu coloquei aqui, onde a gente vai, então, fazer a apresentação do texto aqui no slide, ele inicia, né, falando que o que é novo aqui, ou seja, o que é novo dentro da teoria da Gestalt, são necessariamente as partes e os fragmentos que vão constituir a teoria. Mas o modo pelo qual são usadas e organizadas e que dá a essa abordagem sua singularidade e seu apelo à nossa atenção. Então, assim, muitos dos conceitos que vocês vão ver dentro da Gestalt, às vezes a gente encontra também esses mesmos conceitos em outras abordagens da psicologia. Mas cada abordagem, ela tem um jeito próprio de olhar aquele fenômeno, um jeito próprio de compreender aquilo que ela está dizendo. E nós, quando escolhemos uma abordagem, então, a gente se utiliza da linguagem daquela abordagem que nós escolhemos enquanto referência, tá? Mas entendendo que haverá momentos, que haverá conceitos que são similares, só mudam de visão, só muda de nomenclatura quando a gente vai de uma abordagem a outra. Claro que tem coisas totalmente diferentes, mas tem algumas coisas que acabam, sim, sendo semelhantes, mudando apenas de conceitos, ok? Então, a primeira premissa básica, né, é a organização de fatos, de percepções, de comportamentos ou fenômenos e que não os aspectos individuais de que são compostos, que os define e que lhes dá significado específico e particular. Então, quando a gente fala do conceito todo e parte, né? Então, digamos, para nós compreendermos um problema, a gente não pode olhar esse problema em sua parte isolada. A gente precisa compreender todo o contexto a qual aquela parte está fazendo parte, ou seja, aquele fragmento, aquilo que o cliente me conta, né? Aquilo ali é uma parte. Eu só vou poder compreender aquele relato, aquele fenômeno que ele me conta, se eu compreender o todo, se eu entender toda a história e todo o contexto daquilo que ele me conta. Então, quando o Pius vem se utilizar, né, desse conceito de todo e parte, que é um conceito que advém da psicologia da Gestalt, a psicologia da Gestalt ela é anterior à Gestalt terapia. Então, o que a gente utiliza hoje dentro de abordagem é a Gestalt terapia, que é do Pius, mas ela veio, né, se utilizando aí dos fundamentos iniciais da psicologia da Gestalt, tá? Então, a organização das nossas percepções, a organização dos fatos e as organizações dos fenômenos, né, eles não se dão de uma forma isolada, eles ocorrem ali num contexto. Então, o que é esse contexto que o Pius diz? É o todo, né? É o todo que a gente precisa compreender. É a história de vida, é o que aconteceu, né? Então, é tudo aquilo que envolve esse contexto da situação que o cliente me conta. Então, quando eu tenho essa percepção de que eu não vou compreender o fenômeno de uma forma isolada, eu vou, então,
pedir que esse meu cliente me descreva todo o contexto, tudo aquilo em que essa situação ocorreu, que esse fenômeno ocorreu, para que eu possa, então, compreender e ajudá-lo a compreender. Voltando aqui ao slide, né, tem uma figurinha aqui de 2 triângulos, né, um para cima e o outro invertido. O que vocês veem nessa imagem? Pode escrever, quem não quiser falar, coloca aí no chat. Esta imagem desses 2 triângulos, o que vocês veem nela? Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu vejo, deixa eu ver, que tem algo em comum entre os dois, ou melhor, parece que um está por cima do outro, não é isso? E o outro está abaixo. Pelo menos essa. Então, talvez um seja a base do outro, não sei dizer assim, mas está dando essa impressão. Certo, ok. Silene? Eu vejo que forma uma estrela. Você vê mais que falhou. Que forma uma estrela, um desenho de uma estrela. Uma estrela, perfeito. Né? Então, o Tiago teve uma percepção, a Silene teve outra, eu tive outra, né? Eu falei que eram 2 triângulos, um invertido e um na posição correta. Então, assim, isso é uma outra premissa do Pius, né? Que cada um de nós tem uma percepção sobre um determinado fenômeno. E isso vai envolver o contexto da situação, o contexto daquilo que eu percebo, né? Então, vai envolver a minha história de vida, a situação a qual eu estou inserido. Então, isso também será algo individual e particular que vai modificar e organizar a nossa percepção, né? Então, se eu peço aí, por exemplo, para a Silene fazer uma descrição de um determinado problema dela, ela pode começar a partir de uma ideia, a partir de uma percepção da forma com que ela sente, da forma com que ela percebe. E o Tiago pode vivenciar a mesma situação junto com a Silene e me descrever de uma outra forma, assim como cada um de nós tem uma percepção sobre um determinado fenômeno, né? Então, aqui eu apresentei uma figura e cada um teve uma percepção diferente sobre essa mesma figura. Alguém levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Pedro, pode falar, Pedro. Pedro, você levantou a mão? Sim, prof. Sim. Eu tô vendo 3 Pac-Mans e eu vejo a Triforce do Zelda. É de um jogo, basicamente. Aí, Pedro já teve uma outra percepção, já conseguiu ver aí uma outra coisa sobre essa mesma figura, né? Então, a teoria, né, da Gestalt, ela vem, né, a ideia do Pius é justamente entender a singularidade e a experiência de cada pessoa como sendo única, né? Cada um de nós tem, então, uma forma de organizar e perceber as coisas, né? Então, vem aí o que ele coloca no campo da percepção, o homem não percebe as coisas isoladas e sem relação, mas as organiza no processo perceptivo como um todo significativo. Então, nós, quando organizamos, né, a nossa percepção, a forma com que a gente enxerga aquele determinado fenômeno, né, a gente tem aí uma organização perceptual, ou seja, uma organização desse todo, né, através da minha percepção e do que isso significa para mim. E essa minha percepção, ela é influenciada pela minha história de vida, pelo contexto ao qual eu estou inserido, ou do que aquilo faz sentido para mim, né?
aqui eu coloquei também mais 3 figuras. Eu quero que vocês me digam o que vocês veem em cada uma dessas figuras. Quem pode falar? Eu vejo um vaso na primeira, uma árvore na segunda, e Uhum. um homem tocando na sanfona na terceira. Certo, a Silene viu Eu, uma árvore, um homem tocando, e o que foi no primeiro, Silene? Um vaso. Um vaso, certo. Quem mais? professor, Pode falar. eu, eu vejo também o vaso, a árvore e o homem tocando, mas eu consigo ver ainda, além do vaso, eu consigo ver 2 rostos humanos Uhum, e olhando para a árvore, eu consigo ver 2 animais se olhando uhum, e no homem tocando eu consigo ver um rosto, eu acho que feminino. uhum, perfeito, né? Então, aí a percepção do Joelson conseguiu ver o que a Silene viu e conseguiu ver outras coisas, né? 2 rostos, 2 animais e um rosto feminino. Quem mais pode falar o que vê? Eu consegui identificar a mesma coisa que o Joelson. Certo? Quem mais Eu conseguiu ver alguma consigo, coisa? eu consigo ver no primeiro, tipo, um cálice, mas embaixo também, se eu for cortar só para superior, eu vejo tipo um palácio, digamos assim, aqueles palácios meio do deserto, sabe? Uhum, E embaixo eu vejo tipo um homem de cartola também. Aí no segundo eu vejo uma árvore mesmo e 2 pássaros e consigo ver um cara com um charuto no último e uma mulher. charuto. Lina, pode levantar a mão. Ou, aliás, pode falar. Eu vi quase tudo isso, menos algumas coisas que o Pedro viu. Uhum, Mas não foi isso que me chamou atenção em nada disso. uhum, O que me chamou mais atenção, assim, de cara, foi exatamente, eu acho que esse confronto, esse olhar que tem de uma figura para outra. E aí, uhum, tipo, eu percebi esses 2 homens se confrontando, tipo, tirando o cálice, essa parte da uhum. árvore, tirando a árvore, os 2 animais também se confrontando. E aí, quando eu digo se confrontar, mas não entrar em conflito um com o outro, assim, mas sei lá, talvez indagar alguma coisa, tentar entender ou descobrir alguma coisa. E no homem tocando flauta, quando tem essa figura da mulher, desse rosto da mulher nele, me parecia, eu não sei por quê, mas foi realmente o que eu vi de cara, é como se ele tivesse, como se ela fosse a inspiração dele nesse momento. Então, como Uhum, se não fosse uma segunda imagem, mas sim uma imagem complementar a este homem que está tocando. Mas foi o que passou na minha cabeça. uhum, perfeito. Né? Olha o tanto de riqueza que a gente está tendo aí, né? Uma mesma figura, mas cada um de vocês conseguem ver coisas diferentes e pensar em relações diferentes, né? Eu também vejo aqui um cálice, né? Eu consigo ver as 2 pessoas se olhando, né? O vaso, como colocam também, os 2 animais, um leão e um macaco, ou uma árvore também, como vocês colocaram, né? Então, o tanto que cada uma das nossas percepções, elas são diferentes, né? Não existe o certo e errado, existe a minha percepção, existe a minha experiência com relação a uma determinada situação. Como uma determinada situação chega até mim, como eu percebo e como eu sinto, né? E daí, por exemplo, se a gente estivesse num processo terapêutico, é, a gente poderia ir aprofundando nisso, né? O que que significa esse confronto para você? O que que significa a mulher ser a inspiração desse homem, né? Então, seriam muitas coisas que poderiam ser trabalhadas a partir do quê?
da vivência daquele nosso cliente, né? Então, é como ele percebe, é como ele enxerga. E daí, dentro do contexto terapêutico, quando a gente vai estar trabalhando com as temáticas do nosso cliente, ele traz as situações para nós, em alguns momentos, ou vários momentos, nós vemos ali percepções distorcidas, né? Às vezes ele enxerga uma situação de uma forma por conta da sua vida, por tudo que ele já passou, que faz com que aquela percepção dele comece a enxergar algo cristalizado e algo sempre da mesma forma, e ele não se possibilita ter outras percepções ou enxergar outras situações. E daí o processo terapêutico, ele vem justamente possibilitar essa reorganização de algo, né, que está, por exemplo, há muito tempo cristalizado, há muito tempo sendo visto e sentido de uma forma, mas que talvez hoje já não faça mais sentido, mas o cliente continua com os mesmos pensamentos de algo que aconteceu lá atrás, mas que hoje, no momento atual, no momento presente, não faz mais sentido. Ele esqueceu, né, de atualizar, podemos assim dizer, né, a situação, mas ele, pelo seu funcionamento neurótico, ainda está agindo como se tivesse, por exemplo, 10 anos de idade, né? E aí a gente vai trabalhando essa percepção, essa modificação, essa reorganização junto com o nosso cliente, para que ele comece a entender o que acontece com ele, como é que ele percebe as situações e como, então, ele pode se reorganizar, né? Então, para o Pius, isso é muito significativo, né? A gente compreender esse contexto. Não só o que, eu vejo 2 homens, né? Não só entender isso, mas compreender todo o resto, até essa percepção dos 2 homens, podemos assim dizer. Então, uma pessoa entrando no... Ficou ok, gente, até aqui? Deu para entender? Sim. E professora, Oh, desculpa, mas eu estou com um certo incômodo. pode falar. A gente já teve aula sobre Gestalt Uhum. anteriormente, quer dizer, mas não tão aprofundado assim, né? Uhum. Mas só os primórdios, a introdução. Uhum. E ainda eu não consigo que faça sentido. Assim, a melhor forma que eu consegui entender foi através do vídeo. Certo. Né, assim, que por sinal, assistindo o vídeo, era a segunda vez que eu tinha assistido aquele vídeo. Faz todo sentido a forma como ele faz o manejo, né? Certo. Mas quando a gente trabalha em relações a essas imagens e tal, eu me perco um pouco. Aí agora, quando a senhora estava explicando, parece-me que deu para entender um pouquinho. O Gestalt terapeuta, ele não é geral, ou é geral dele se utilizar de imagens? Não, na verdade, aqui a gente está falando dos fundamentos, né? Isso Não. aqui, fundamento da psicologia da Gestalt, né? Então, para a gente entender o conceito, né, de figura e método e parte, figura e fundo, em geral a gente faz, né, aqui na academia, o uso dessas figuras justamente para a gente fazer essa relação e essa compreensão. Mas, por exemplo, dentro do contexto terapêutico, é figura que eu vou trabalhar isso? Não, não. O que eu vou trabalhar no contexto terapêutico é eu entender o que é parte e eu entender o que é todo, né? O que é parte? Aquele problema que esse meu cliente me traz. O que é o todo? Toda a história dessa parte do que ele me conta, né? Ele chega me contando uma parte, por exemplo, da briga que ele teve com a mulher, né? Isso é uma parte. Para entender isso, eu preciso entender todo o contexto de vida dessa pessoa. Desde o momento que ela era criança, foi adolescente, tudo o que lhe aconteceu na sua história de vida, para que eu possa compreender essa parte. Então, o que é o todo? É todo o contexto a qual fez surgir essa parte, que é essa briga com essa mulher. Porque minha confusão mesmo é mais porque eu acabei direcionando muito a Gestalt com a imagem. Uhum. É uma falha minha, mas é isso que está me causando
má interpretação e reconhecimento. E aí, é por isso que eu estava perguntando, mas eu estou começando a pegar, eu acho, o gancho. Mas Entendi. é a parte que, de fato, o Gestalt, eu fico perdidinha, ainda não faz sentido para mim. Entendi. Mas vai fazer, não te preocupa. Vocês no 8º semestre, vocês ainda vão ter as disciplinas, né, separadas, vão ver de novo cada uma delas em detalhe. Aqui também ainda não é detalhe, aqui a gente vai ver só os fundamentos, né? Então a gente vai ver o fundamento de cada uma, né? Mas segue bastante aquele vídeo, né? Dentro da clínica. Sim, Que é exatamente o exatamente. que você falou agora. Ele, numa conversa que parecia simples ali, fala num geralzão e aí ele vai puxando para as particularidades. Exatamente, perfeito. Exatamente. Aquilo lá é a prática, onde a gente pega os fundamentos da teoria, né? Não é que eu vou estar trabalhando, ai meu Deus, o que todo, o que figura, o que é fundo. Não, é a forma com que eu vou intervir, é a forma com que eu vou olhar aquilo que o meu cliente me traz, é a compreensão teórica daquilo que o cliente me traz. Entendeu? Então, por exemplo, se eu entendo que percepção é uma percepção individual, e aí depende do meu referencial de vida, né? Por que que a gente diz isso? Por que que a gente traz, por exemplo, uma figura para mostrar a percepção? Porque nesta figura, por exemplo, vocês conseguiram me dizer e me comprovar que a percepção de cada uma de vocês enxerga o mesmo fenômeno de uma forma diferente. Então, quando o meu cliente me traz um problema, aquilo que ele me traz não necessariamente é o problema da forma com que ele me conta, né? Às vezes o problema é a forma com que ele enxerga pelos outros contextos da vida que ele vivenciou, e aí a percepção dele ficou para este olhar, né? Tipo assim, as pessoas não gostam de mim, daí todo mundo, ninguém gosta de mim. Aí quando ele me conta, eu começo a perceber que é a percepção dele, de que ninguém gosta dele, mas não é uma realidade. Mas por que que isso se apresenta dessa forma? Por todo o contexto que envolve a história de vida dele. E para eu entender esse modo de funcionamento dele, né, eu tenho que então compreender todo o contexto, certo? Joelson, Professora, levantou a mão? Pode falar, isso, Joelson. como a Lina falou, né? Agora a gente está tendo uma compreensão realmente assim bem melhor sobre essa questão da Gestalt. Uhum. Mas eu vou falar uma coisa aqui, aí você pode até me corrigir. Certo. Às vezes não. Todos nós somos resultado do ambiente em que nós convivemos, certo? Uhum. E aí, Certo. vou dar um exemplo aqui prático. Um exemplo. Tem dias, vou dar um exemplo meu. Certo. Né? Tem dia que eu me acordo feliz. Uhum. Eu estou sorrindo para a vida. Então, para mim, eu me sentindo assim, eu sou capaz de ver, um exemplo, numa árvore balançando, eu vejo um exemplo, uma harmonia de alegria, né? Se eu ver Uhum. uma pessoa um exemplo, passando por alguma uma dificuldade, eu tenho como chegar com essa pessoa e dizer para ela que a vida é boa, que a vida é bela e que tudo vai passar e tal. Porque eu acordei assim. Agora, se eu acordar, né, num dia, né, péssimo, digamos assim, né, e aí eu vou passar a compreender a situação da vida totalmente diferente como do outro dia. Então, eu vejo a Gestalt assim, entendeu? Um exemplo, essas imagens, fenômenos que nos acontecem todos os dias, é o que vai nos remeter ao nosso sentimento, ao nosso comportamento, o estado como nós estamos. Assim que eu entendo. É isso ou não é? Também
né? Mas a gente entende não só o que naquele dia, mas toda a minha história, né? Que vai influenciar nessa forma que eu vou perceber. Não é só a forma que eu acordei hoje, né? Mas a forma com que eu enxergo, porque em geral nós temos uma forma mais ou menos, como é que eu posso dizer, ampliada de enxergar. Às vezes eu não mudo de um dia para o outro tanto a minha percepção a respeito da situação de mundo. Por mais que naquele dia eu não acordei tão bem, esteja diante de um problema, se eu tenho uma percepção positiva a respeito do mundo, não vai ser aquele dia que eu vou ter uma visão diferente. Entendeu? Talvez naquele dia não esteja tão disposta ao diálogo ou da interação, e aí eu fico mais recluso, mas não necessariamente que vai mudar a minha visão de mundo. Não sei Não, se... beleza. Eu Entendeu? entendo, sim. Não, eu entendo. Eu só dei esses exemplos assim curtos porque Uhum. é para não gastar muito tempo, entendeu? Eu sei que essa história da nossa vida ela é uma construção, né? Uhum. E que isso Certo. daí vai depender do dia a dia, a forma como você vai lidar com tais situações, né? Uhum. Perfeito. Obrigado, viu, professor? Isso, perfeito. Obrigada também, Joelson, pela contribuição. Então, vamos lá. Uma pessoa entrando num recinto cheio de gente, por exemplo, não percebe apenas gotas de cor e movimento, né? Rostos e corpos. Percebe o local como uma unidade, no qual o elemento selecionado entre os muitos presentes sobressai, enquanto os outros ficam em segundo plano. Então, aqui a gente vai para o segundo fundamento da Gestalt, que é o conceito de figura e fundo, tá? O que é figura? É aquilo que se sobressai no ambiente. E o que é fundo é todo o resto, é toda a minha história de vida, é tudo aquilo que não está naquele momento sendo figura para mim. Então, figura para mim, digamos, o cliente me chega hoje me contando sobre um determinado problema, né? Vamos pegar o mesmo cliente que estava falando lá do problema com a esposa, da discussão que ele teve com a esposa. Então, o que é figura para ele naquele momento, naquele dia que ele me traz ali na sessão, é aquela briga que ele teve com a esposa. Então, o que é figura? Naquele momento, figura é aquela briga que ele teve. E o que é fundo? O fundo é todo o resto da vida dele. É o trabalho dele, é a família, é a vida dele. Mas o que é figura, o que é necessidade no momento ali que busca por um fechamento é a resolução daquela briga que ele teve com a esposa. Então, daí a gente vai por esse outro conceito, esse outro fundamento da Gestalt, que é o conceito de figura e fundo, né? Dentro do nosso contexto, dentro daquilo que o cliente vai nos trazer, ele sempre vai trazer uma figura. Então, a gente nunca direciona também, dentro do setting terapêutico, a demanda do cliente, né? A gente não pergunta o que ele tipo, vamos falar hoje sobre tal coisa. Não, a gente não elege a figura do nosso cliente, ele que vai trazer a figura como sendo algo que naquele momento e naquele dia lhe apresentar como sendo uma necessidade que busca ali por um fechamento. Então, figura é tudo aquilo que se apresenta como algo, como necessidade dominante, como algo que naquele momento eu preciso conversar, eu preciso resolver, tá? E figura é todo o resto, tudo que envolve a vida da pessoa, que no momento ele não está te trazendo, mas que ele não vive sem esse fundo, ele não vive sem esse outro contexto da vida dele, mas que no momento ele não está colocando como sendo uma figura, ele não está colocando como uma necessidade. No momento, a necessidade que ele me traz ali é aquela briga que ele teve com a esposa, tá? Então, é para a gente entender aí esse outro conceito. Então, a escolha de qual elemento se distinguirá é o resultado de muitos fatores. E todos eles podem ser englobados no termo interesse. Enquanto há interesse, a cena total parecerá organizada de modo significativo.
Apenas quando há completa falta de interesse, a percepção é atomizada e o lugar é visto como uma confusão de objetos sem relação entre si. Então, o que a gente coloca como sendo essa figura é o interesse que a pessoa tem, né? Ou seja, aquilo que no momento ela me traz, ela me apresenta como algo que ela deseja ali naquele momento trabalhar e discutir e conversar e busca por esse fechamento aí, que então a gente vai estar trabalhando dentro daquele dia, né, com o nosso cliente, aquela figura, tá? Aquilo que naquele momento está se apresentando como uma necessidade dominante ali do meu cliente. A escola de psicologia que desenvolveu estas observações é chamada de escola gestáltica, né? Gestalt é uma palavra alemã para a qual não há tradução equivalente em outra língua. Então, Gestalt é uma palavra que nós não temos uma tradução aqui no Brasil e nenhuma outra parte do mundo, né? Ela é uma palavra alemã sem tradução e em todos os lugares ela é utilizada da mesma forma para se referir à abordagem da Gestalt, tá? E no momento, Gestalt terapia. Então, uma Gestalt é uma forma, uma configuração, o modo particular de organização das partes individuais que entram em sua composição. Então, o termo que nós poderíamos utilizar como sendo similar à tradução aí para o termo Gestalt seria forma, o formato, configuração, ou o modo particular, o modo de ser, é mais ou menos isso, né? Quando a gente vai traduzir o termo Gestalt. Então, quando eu falo uma Gestalt aberta, né? Uma forma que está em aberta, uma configuração que está em aberto, é algo que busca ali por um fechamento. Então, Gestalt, né? É essa forma, é algo que se apresenta ali. Podemos assim nos referir desse modo. A premissa básica da psicologia da Gestalt é que a natureza humana é organizada em partes ou todos, que é vivenciada pelo contínuo desses termos, que só pode ser entendida como uma função das partes, ou todos, das quais é feita. Um outro conceito, né, que nós temos aqui dentro da Gestalt é o conceito é o fundamento, né, da homeostase, tá? Nessa premissa, todos os comportamentos são governados pelo processo que os cientistas chamam de homeostase e que os leigos chamam de adaptação. Então, o processo homeostático é aquele pelo qual o organismo mantém seu equilíbrio e, consequentemente, sua saúde sob condições adversas. Então, esse fundamento aqui da Gestalt, né, que a gente utiliza dentro da teoria, é o fundamento de que todos nós, todas as pessoas, elas possuem, né, dentro de si a homeostase, ou seja, nós buscamos o equilíbrio, né? Mesmo em condições adversas, ou seja, mesmo em condições de algo que está acontecendo ali, que está me tirando do meu, digamos, do meu equilíbrio, né? Tirando daquilo que eu já estou acostumado, mesmo assim, eu busco por manter esse equilíbrio, né? Então, a gente se ajusta às situações para que a nossa condição de sobrevivência, a nossa condição ali, ela seja mantida, né? Então, esse conceito de homeostase é justamente a busca do equilíbrio que o nosso organismo, ele busca, né? Mesmo em condições adversas, a gente busca pelo equilíbrio. Então, digamos, vamos pegar um exemplo de algo que aconteceu conosco nesse processo de pandemia. O processo de pandemia, ele tirou todo mundo do seu equilíbrio. Mas o que nós fizemos, o que todas as pessoas fizeram, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas cada um de nós buscou encontrar uma forma de se ajustar a essa condição adversa que foi a pandemia. E cada um de nós encontrou uma forma de se ajustar à situação, tá? Então, a gente encontrou uma forma de se autorregular.
né? Então, aí vem esse conceito de homeostase que os fundamentos da Gestalt coloca, que o Pius vem falar. Professora, mas teve um monte de gente que adoeceu, teve um monte de gente que teve quadro de ansiedade, teve um monte de gente que teve síndrome do pânico, né? E por aí vai. Ok, mas para a Gestalt, isso também é um ajustamento, isso também é uma busca de uma homeostase, também é busca de um equilíbrio. Então, a pessoa, para continuar vivendo, ela fez um ajustamento não funcional, né? Ela desenvolveu, por exemplo, uma ansiedade, mas foi a forma com que a pessoa encontrou de se ajustar, de lidar com aquela condição adversa que veio ali. Então, todos nós, né, buscamos uma forma de continuar vivendo e lidar com aquela situação ali adversa, né? É inerente ao ser humano essa busca do equilíbrio. Então, a busca aí do nosso processo homeostático, tá? Então, a homeostase é, portanto, o processo pelo qual o organismo também satisfaz as suas necessidades. Uma vez que as suas necessidades são muitas e cada necessidade perturba o equilíbrio, o processo homeostático perturba o tempo todo. Toda vida é caracterizada pelo jogo contínuo de estabilidade e desequilíbrio do organismo, né? Então, a nossa vida, ela está sempre nessa gangorra, podemos assim dizer, né? Equilíbrio, desequilíbrio e busca por esse equilíbrio, né? A gente está sempre aí nessa busca, né? E desse processo de lidar com as situações, tá? O que vocês me dizem aí sobre a homeostase? Deu para entender? Alguma dúvida? Foi tranquilo? Deu para entender legal, professora. Tá, perfeito. Ok. Então, poderíamos chamar o processo homeostático de processo de autorregulação, ou seja, o processo pelo qual o organismo ele interage com o meio, né? A forma com que a gente, então, vai buscar esse equilíbrio, que a gente vai buscar essa adaptação, ou vai buscar esse processo de autorregulação no meio, né? Mas a gente sempre busca, então, se autorregular. O organismo tem tanta necessidade psicológica como fisiológica de contato. Ela é sentida cada vez que o equilíbrio psicológico ele é perturbado. Assim como as necessidades fisiológicas são sentidas sempre que o equilíbrio fisiológico é alterado. Então, digamos, o que é o equilíbrio fisiológico, né? O nosso equilíbrio de estar com a barriguinha cheia, nosso equilíbrio de dormir, de ter o sono, nosso equilíbrio de ter água no nosso organismo, né? E o que acontece, por exemplo, quando o nosso organismo sente falta de água? A gente sente sede. Quando o nosso organismo sente falta de fome, o que a gente sente? Nosso organismo sente falta de comida, a gente sente fome. E o que a gente faz? A gente vai, busca um alimento e sacia a nossa necessidade, a nossa figura que apareceu ali no momento, que foi a fome, eu vou lá e como. Se aparece a sede, o meu organismo detecta que ele está sem água, vem a sede, o que eu faço? Vou lá, busco pela água, né? A água naquele momento foi a minha figura, foi a minha necessidade dominante, vou lá e bebo água, né? E sacio a minha água. Então, isso foi o quê? Uma necessidade fisiológica que o meu corpo tem, né? E buscou ali pelo fechamento dessa gestalt que se abriu, que foi a minha fome e a minha sede. Saciado, né? Vai me aparecer uma outra necessidade, né? As necessidades fisiológicas, elas sempre vão aparecer juntamente de outras. Mas aquilo que for dominante, digamos, eu tenho uma necessidade, digamos, vocês agora estão aqui assistindo a aula, né? Vocês têm uma necessidade de assistir a aula para aprender e para esse aprendizado vocês se formarem, serem futuros psicólogos.
Mas digamos que neste momento da água, né, aparece uma fome, em geral, né, aquilo que for dominante a gente dá prosseguimento. Então, se a minha fome, minha necessidade de comer for maior do que a minha necessidade no momento de assistir a aula, eu interrompo a minha aula, vou lá, como e volto, né? Então, as nossas necessidades, elas ocorrem, em geral, assim, né? O que vai ser necessidade para mim? O que vai ser figura? Aquilo que naquele momento for mais importante, aquilo que naquele momento o meu corpo eleger como sendo algo prioritário. Pode ser uma necessidade fisiológica, pode ser uma necessidade psicológica, né? Nós também temos as necessidades psicológicas. Nós precisamos de contato, nós precisamos de afeto, nós precisamos nos relacionar com os amigos, nos relacionar com o familiar, com amor, né? Nós temos essa necessidade também afetiva, né? Necessidade social, né? De pertencimento, de nos sentirmos amados, reconhecidos e queridos, né? Então, por isso que a gente também não pode dizer que uma necessidade de uma pessoa, ela é sem importância, né? Ou não é tão importante assim, digamos. Um cliente chega com uma necessidade, digamos, ele nunca casou, e ele te traz isso no processo terapêutico, sobre essa vontade, sobre essa necessidade que ele tem de casar, né? A gente não pode desqualificar essa demanda desse nosso cliente, entendendo que ninguém precisa de ninguém, todo mundo é feliz sozinho. Não. Cada um vai ter a sua necessidade, né? A sua experiência de vida, né? Então, se é uma necessidade daquele meu cliente de casar, eu preciso trabalhar essa necessidade com ele, né? De onde vem essa necessidade? Como foi que surgiu? Mas entender que é uma necessidade assim como qualquer uma outra, né? E cada um de nós temos as nossas necessidades, né? E entendendo que faz parte do organismo humano buscar pela satisfação dessa necessidade. E o que ocorre quando ele não consegue essa satisfação? Ficará uma necessidade em aberto, ficará uma gestalt aberta. E ele vai, então, buscar por fechamento disso. Então, ao longo da vida dele, em situações semelhantes que remetam às mesmas sensações e aos mesmos sentimentos, ele, então, terá os mesmos comportamentos, buscando aí por esse fechamento dessa necessidade dele que ficou em aberto. Ok? Tranquilo até aqui? Perfeito, Joelson. Bom, então agora nós vamos mudar um pouquinho, tá? A gente já conseguiu falar aí um pouco sobre os fundamentos da Gestalt. E agora, então, a gente vai falar sobre o setting analítico, né? A gente vai falar sobre essa moldura. Antes da gente mudar, eu acho que eu só esqueci de mostrar aqui lá no começo a figura, né? E eu acho bem importante eu mostrar essa figura aqui. Essas duas figuras aqui de uma sessão terapêutica, né? A gente tem aí 2 sofás. Então, em geral, dentro de um processo de como é que fala? Do setting terapêutico da Gestalt, a gente vê ou 2 poltronas, ou uma poltrona e um sofá, tá? Então, essa é uma apresentação que a gente vê dentro de um set da Gestalt. Diferente do que a gente vai ver dentro de um setting do processo analítico, né? Do processo de psicanálise, que em geral a gente ainda vê tipo um divã, né? Uma cadeira, um divã para a pessoa se deitar, né? Embora hoje não se utilize, mas o cliente fica de costas para o seu analista, olha, a figura está passando aqui. Mas a gente ainda vê o divã, sim, dentro dos consultórios dos psicólogos que tem a base analítica, que tem a base da psicanálise. Então, é uma configuração diferente. Então, percebam que o setting, né, o arranjo, ele não vai se dando só pelo
como é que fala, pela delimitação teórica, mas também pelo seu contexto físico, né, da forma com que se apresenta ali o consultório, tá? Deixa eu só ajeitar essa figura que está ultrapassando ali, que está escrito para a gente, então, prosseguir. Deixa eu trocar. Coloquei errado. Deixa eu abrir as coisas que estavam aqui no computador de vocês. Computador. Pronto, então vamos lá. Então, dentro do contexto psicanalítico, né, numa psicoterapia de base da psicanálise, é importante que a gente, então, se lembre do método, né, como que é o método analítico, né, para que tudo seja viável, necessário, algo que contenha essas experiências. Algo como uma moldura que seja suficientemente clara, firme, consistente, rigorosa e flexível, ao mesmo tempo dentro da qual os conteúdos psíquicos possam encontrar a possibilidade de se manifestarem com suficiente liberdade para serem examinados. Então, quando a gente fala de setting, a gente está falando também da moldura, né? A gente está falando da delimitação, a gente está falando ali da forma de contextualização ou da forma de atuação daquela abordagem, que vai no rearranjo não só físico, mas no arranjo, no método, né? Ou seja, na forma de intervenção, na forma de fazer a leitura sobre aquele fenômeno, tudo isso vai sendo aí moldado, né, a partir da teoria que nós escolhermos. Oi, Silene. Professora, eu não sei se está no slide certo, porque aqui está aparecendo os fundamentos, aí onde tem uma imagenzinha coloridinha, e está falando a escola de psicologia que desenvolveu essas observações, a chamada escola gestáltica. Está certo o slide? Não, o slide que eu coloquei assim, a técnica, set analítico, a técnica, e tem duas figuras coloridas. Está todo mundo vendo como a Silene ou estão vendo como eu estou falando? Olha, professora, ainda agora eu estou na página 7 em analítico, aí está a técnica embaixo. é o que eu estou vendo também, mas só que agora há pouco, eu estava vendo assim, voltar ao apresentador. Eu apertei em cima e voltou exatamente para essa imagem sua aqui. Talvez seja isso que esteja acontecendo com a Silene. Não sei, só uma Então, vamos fazer o ideia. seguinte, vou colocar de novo o slide para ver se atualiza, tá, Silene? Se não atualizar, aí tu entra e sai. Vamos ver se resolve eu colocando de novo. Tenta clicar nesse voltar ao apresentador. Ah, tá bom, tá aparecendo aqui, vou clicar. Aí vê. Tá, é a técnica, tem 2 desenhos aí. Ah, tá, voltou. Obrigada. Tá, agora eu tirei, vou reiniciar aqui, mas bora ver. Deixa eu... Pronto, vamos lá.
Então, vamos falar sobre a técnica, né? Então, o 7, ele contempla arranjos práticos para a realização do trabalho, mas é também um conceito psicológico, que inclui uma visão do que acontece dentro dele, ou seja, dentro dessa moldura, de modo diferente do que acontece fora, né? Então, o 7 é esse formato que vai se dar não só no arranjo físico, mas também nesse arranjo que vai se dar o processo psicoterapêutico em virtude da abordagem, em virtude da forma de atuação ali do psicólogo, que vai se modificando, né? Então, cada abordagem, ela tem uma moldura, ou seja, uma forma. Cada abordagem, ela tem uma técnica, né? Então, isso vai fazendo parte aí desse contexto psicoterapêutico, né? Que vai dando aí o contorno desse 7, né? Então, a par disso, mas não de menor importância, o 7 constitui como um objeto internalizado, estreitamente ligado ao vértice e à função analítica. Então, o esclarecimento necessário dos arranjos práticos é um dos pilares da moldura, dentro de qual se desenhará em infinitas direções o encontro de duas mentes, a do profissional e a do seu paciente, em busca de realização. Então, nesse formato, né, que nós vamos, nesse contorno que nós vamos dar ao processo psicoterapêutico, embasado aí na nossa abordagem que a gente escolhe, é o formato que vai fazendo, vai dando aí os arranjos, né, o formato de intervenção e de forma de relação que nós vamos estabelecendo aí com o nosso cliente. Em análise, será comunicada a regra fundamental, qual seja a do paciente permitir se associar livremente, sem censuras ou julgamentos prévios, mesmo que aquilo lhe surja à mente possa parecer condenável. Então, por exemplo, dentre uma das técnicas no contexto da análise, né, no contexto aí psicanalítico, será dito, né, e será comentado a esse paciente a forma dele fazer a associação livre daquelas questões que ele traz ali para aquele contexto terapêutico, né? Onde o terapeuta ele vai estar solicitando e pedindo, né, e permitindo que esse seu paciente faça suas associações livres, sem lhe condenar, sem julgar, né, com total suspensão ali de julgamentos daquilo que ele lhe trouxe. Então, essa regra será quebrada pelo paciente inúmeras vezes, seja por medo, dor ou ódio, né, à realidade, configurando-se forças de resistência, cabendo ao analista interpretar e ajudar o paciente a enfrentá-las, para que o trabalho possa evoluir. Então, dentro do contexto da psicanálise, né, o paciente, em alguns momentos, ou a maioria deles, terá resistência, né, entrarem nos processos de evitação, das quais ele, tentando evitar a dor, vai evitar, né, vai resistir, vai fazer algumas associações, né? E quando o analista identifica que isso está ocorrendo, ele vai, então, interpretar e ajudar aí esse paciente, né, a enfrentar essas suas resistências para que o trabalho possa, então, avançar, o trabalho possa sair ali daquele lugar, né, de estagnação para um lugar onde o cliente ele possa caminhar, onde ele possa evoluir. Se um paciente sofre um acidente que o impede de se locomover, o atendimento pode ser feito em casa, desde que o profissional não perca de vista sua função e mantenha o vértice analítico presente. Então, e como é que funciona, professora, quando o cliente não pode ir até o consultório, o paciente não pode ir até o consultório, né? O psicanalista, no caso, psicólogo de base psicanalítica, ele pode ir até a casa do seu paciente? Sim, ele pode, né? Mas ele vai ter que garantir esse mesmo contexto, esse mesmo vértice, esse mesmo setting, né? Que ele tem dentro do consultório, ele vai ter que, então, de alguma forma, reproduzir isso dentro do seu contexto
de casa, né? Então, é um grande desafio, porque a gente sabe que dentro de um consultório a gente tem maior controle do que vai ocorrer ali dentro, né? Da forma que as coisas irão estar organizadas e das formas com que as coisas irão estar em processo. Mas dentro da casa do cliente é um grande desafio, né? De que forma nós vamos manter o sigilo, de que forma nós vamos manter toda a imparcialidade, né? Que o contexto psicanalítico ele requer, né? Então, vai aí muito do profissional conseguir manter, mas de poder ele pode, né? Que vocês, inclusive, apresentaram, né, sobre a forma de atendimento domiciliar no nosso seminário. Assim sendo, o setting se revela muito mais pela internalização de uma certa postura do que propriamente um seguir de regras. Ou então pode-se dizer as regras são servas e não devem jamais tomar o lugar do seu senhor, que no caso é a função analítica, né? Então, a função analítica ela tem um modo próprio de ocorrer, ela tem uma forma, né, de ocorrer. É muito importante, né, dentro desse processo analítico, né, que se tenha sempre em mente a questão ética, né? Então, a clínica psicoterapêutica, ela é, por excelência, uma atividade ética, e aí isso aqui independe de abordagem, né? Isso aqui faz parte do nosso contexto enquanto fazer de psicólogo, né? Não é de abordagem, sim do fazer profissional, a ética, né? Ela precisa estar sempre muito presente na nossa forma de atuação. Então, em função da qual se realiza o método e a serviço do qual está a técnica. Então, precisamos manter a ética, né, a serviço aí do método e a serviço do funcionamento dessa técnica que eu utilizo para que eu consiga, então, manter, né, essa minha forma de atuação nesses diversos contextos. De um ponto de vista de relacionamento humano, a ética na clínica inclui o respeito ao método, ao paciente e ao desenvolvimento pessoal, né? Ou seja, a forma com que a gente está, então, tendo aí enquanto postura ética. De acordo com Freud, 1940 a 1978, o grande centro ético da psicanálise é o reconhecimento da realidade psíquica e o amor à verdade, né? De estar ali dentro daquele setting terapêutico, sempre visando, né, o uso ali da verdade, né? Precisa permear, né, as questões éticas. Então, digamos, se eu não estou em condições de atender esse meu paciente hoje, é ético que eu coloque isso para ele, né? Ou se eu não tenho condições de atender aquela demanda, né? É uma demanda a qual eu não me sinto seguro para atender. Então, é ético que eu coloque isso para o paciente e possa encaminhá-lo para um outro profissional que venha então conseguir dar o melhor atendimento para aquela demanda daquele meu cliente. Ou é uma demanda que me atravessa, que de alguma forma mexe comigo hoje, que hoje eu não consigo trabalhar, então é ético que eu coloque isso para o meu paciente e o encaminhe para um outro profissional. Então, a gente sempre precisa estar muito voltado, né, e alinhado às questões éticas. Então, estes dois aspectos são intrínsecos à postura metodológica analítica, tá? A questão ética e a questão aí do amor à verdade. Então, a ética está estritamente associada à responsabilidade do analista, tanto para consigo mesmo quanto com a sua tarefa e com seu paciente. A ética inclui uma responsabilidade coletiva com a qualidade do método e uma responsabilidade individual com a qualidade do uso do método, né? Então, a gente precisa, né, estar sempre muito, um olhar muito atento, né, e um comportamento ético sempre muito responsável para que a gente consiga manter, né, a qualidade que é o método, ou seja, a qualidade que é esse método psicanalítico, né, para que a gente possa
oferecer, né, sempre um trabalho de excelente qualidade ao nosso cliente. Isso aqui sempre depende de abordagem, tá, gente? A gente sempre precisa tá tendo aí esse agir ético, né, não só na psicanálise, né, em todas as nossas formas de atuar, ok? Então, neste ponto, não há como negar o reconhecimento da importância fundamental da análise do analista, né? Então, é ético que nós estejamos, né, sempre em processo psicoterapêutico para que a gente possa trabalhar as nossas questões, para que as nossas questões pessoais não atravessem as questões ali com os nossos clientes, né? Eu consiga trabalhar as minhas questões pessoais para que as minhas questões pessoais não interfiram nas questões dos meus pacientes. Então, quanto mais ampla e profunda for, melhor ele capta a dinâmica do paciente. Mais claramente pode expressar o que percebe e, por conseguinte, ajudar o paciente a lidar com os seus próprios conflitos pessoais. Então, enquanto eu me trabalho, faço minha análise, faço meu processo psicoterapêutico, eu sempre terei mais clareza para ver o que é meu e ver o que é do outro, né? Eu serei uma pessoa mais genuína, por exemplo, de poder expressar, né? Hoje eu não consigo te atender, né? Ou não consigo atender essa demanda, né? Então, a gente, para ter clareza disso, a gente precisa se trabalhar. É de fundamental importância e ético, né? A gente ter aí o nosso processo de análise, né? Então, dentro dessa vertente psicanalítica, né? A gente traz isso ainda mais como uma necessidade. Isso independe de abordagem. Todos nós, independente de abordagem, precisamos estar em análise, né? Ou em processo de psicoterapia. Mas em psicanálise também, tá? Então, esse reforço aí dessa importância. Isso pressupõe que, dentro das regras formais que constituem o SET, desenvolve-se um relacionamento humano. Ao analista, cabe a construção de recursos internos suficientes para acolher e propiciar as expressões da vida psíquica do outro, abrindo caminho para a elaboração e o crescimento mental, né? Então, isso que a gente vai favorecer, isso que a gente vai proporcionar dentro do setting terapêutico, né? Que a gente consiga, né, fazer com que esse nosso paciente desenvolva e construa, né, os seus próprios recursos, né? Ou seja, a gente trabalha com a autonomia daquela pessoa, que ela possa, a partir daquele processo, se conhecer melhor, desenvolver os seus próprios recursos e futuramente ela possa, então, por si mesma, né, sem precisar de uma analista, por si mesma, ela consiga, então, lidar com as suas questões, tá? Então, sempre visando, né, esse crescimento do nosso cliente, no caso, do nosso paciente, né? Não é torná-lo ali eternamente um cliente, né? A gente trabalha justamente para que ele crie asas, e ele cresça e ele possa nunca mais precisar, né, de um processo terapêutico. Ou até possa mais no futuro, mas de uma questão nova que venha aparecer. O principal é que ele crie ali autonomia e ele venha realmente a não precisar mais do seu analista. O analista exerce uma função na qual o contínuo alvo das projeções e atuação do paciente, né? Então, ali nesse contexto analítico, né, o analista ele acaba sendo, né, muitas das vezes o centro, né, onde o cliente acaba projetando as suas dificuldades, acaba projetando coisas que são suas no seu próprio terapeuta. Então, acolher essas vivências e dar-lhes um destino diferente da mera descarga ou da repressão depende da capacidade do analista de abster-se, de fazer uso da dependência e desamparo do paciente, ou seja, depende da ética do analista. Então, concluindo, o método, a técnica e a ética são aspectos que configuram o setting, sem o qual a sessão analítica seria o equivalente a uma pintura solta,
sem suporte e sem existência. Então, dentro do set analítico, né, o que contempla esse set analítico? O método, né? Qual é o método psicanalítico? Qual é a técnica que a psicanálise utiliza? Quais são os preceitos éticos, né, que dão contornos a utilização desse método, a utilização dessa técnica? Isso é o que vai configurar, então, o setting terapêutico analítico, né? Então, na verdade, cada setting vai se modificar de acordo com a abordagem, né? E aí a gente vê uma organização, uma estruturação não só física, mas um arranjo aí no formato, né, que nós vamos, então, atuando, e é esse contorno que nós vamos dando ali a sessão, né? A forma com que a gente vai modificando a nossa postura. Então, por exemplo, se a gente pensa numa postura de um psicoterapeuta dentro da abordagem da Gestalt, ele terá formas de intervenção diferentes do formato analítico, né? Então, a gente pensar num formato analítico, ele é um formato que existe um certo distanciamento, né? Uma forma mais distante entre o terapeuta e o seu cliente, né, entre o seu paciente. A Gestalt terapia, ela já permite uma forma mais próxima, né, por exemplo, dentro do contexto da Gestalt, o analista pode, o psicólogo pode dar 2 beijos, né, cumprimentar com um abraço, se assim for o desejo do seu cliente, né? Diferente já dentro de um contexto analítico, onde se tem mais um distanciamento. Então, não existe certo e errado, existe abordagens, né? Existem formas diferentes. Então, cada abordagem ela tem a sua singularidade, a sua forma de atuação, a sua forma de enxergar ali aquele fenômeno, de enxergar ali aquele problema, e todas elas são psicologia, né? Então, a gente não pode ficar naquela guerra de abordagens, que a abordagem é melhor do que a outra, né? E isso aí acaba enfraquecendo a psicologia como um todo. Nós não somos definições de abordagens, nós somos psicologia, né? Todas as nossas abordagens, elas são psicologia, são todas científicas. Se não fosse científica, não era psicologia, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala psicologia científica, né? A minha abordagem é científica. Todas as abordagens, se é psicanálise, se é centrada, se é Gestalt ou se é comportamental, todas são científicas, tá? Tudo é psicologia, não é melhor e nem pior do que a outra. São formas de olhar e de enxergar diferentes. Assim como clientes podem ter mais afinidades com um psicólogo de base analítica, outro pode ter mais afinidade com um psicólogo de base comportamental, ou com base de Gestalt, ou com base aí da centrada, né? Então, assim como nós, profissionais, temos mais afinidades com uma forma de enxergar, o cliente também, né? Então, aí cabe aquilo que cada um, né, enxergar como sendo mais adequado ou que se tem mais afinidade, tanto para trabalhar enquanto sendo aí o profissional, quanto para quando eu estiver ali na condição de cliente, na condição de paciente, aquilo que faz mais sentido para mim, tá? Então, todas as abordagens, elas funcionam, todas são psicologia, e aí, a minha escolha, ela precisa ser pelos fundamentos do que diz cada abordagem. Então, às vezes, também a gente ainda vê aluno fazendo escolha de abordagem por escolha de professor. Eu tenho uma identificação com o professor tal, eu gosto da aula do professor tal, e daí ele escolhe a abordagem pelo professor, e não pelo que ele entendeu da abordagem, né? Isso eu sempre recomendo, que cada aluno ele conheça em profundidade cada abordagem e que a sua escolha seja pela abordagem e não pelo professor, né? Seja pelo fazer sentido daquela abordagem para si
né? Eu me enxergar atuando e vendo o mundo a partir dessa determinada abordagem. Ok? Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Ok, Daniele. Daniele colocou aqui uma mãozinha. Perfeito, gente. Então, hoje a gente finaliza por aqui e na próxima segunda-feira a gente dá continuidade, tá bom? Boa semana a todos e até semana que vem. Obrigada, Silene.